Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live da nossa Semana da Higienização. O meu nome é Matheus, eu sou da Eletronunes Climatização de Criciúma, Santa Catarina. Estamos dando início aqui à continuidade, né, na nossa Semana da Higienização, onde a gente está trazendo conteúdo todos os dias, uma live às 18 horas. A gente está trazendo um especialista e a gente está falando de diversos assuntos relacionados à qualidade do ar, né? Então, na segunda-feira a gente falou um pouco de higienização de ar-condicionado, sobre os procedimentos, como que funciona, como que é feito, né, na prática, o que as pessoas têm falado sobre isso, né? E ontem a gente trouxe aqui a dona Cirineia da Limpara, onde a gente falou dos produtos utilizados na higienização de ar-condicionado, né? E hoje a gente está aqui com o Gabriel, a gente terá uma ilustre presença do Gabriel Pardo, que o Gabriel hoje é uma referência para falar de PMOC no Brasil, né? É um cara muito conhecido, muito estudado, e ele dá curso de PMOC, então assim, o cara é fenomenal, especialista mesmo. E a gente vai estar trazendo o assunto PMOC, né? O que é PMOC, para quem se aplica o PMOC, quais são as leis que regem, né, o PMOC. Então, o Gabriel já está aí, vou chamar ele aqui. Fala, Gabriel! Tudo bom? Como é que tá? E aí, cara, tudo certo, tranquilo? Tudo ótimo, Matheus. Satisfação em poder falar contigo. Obrigado pelo convite aí, né? Tudo certo aqui, tudo em ordem. Parabéns aí pelo trabalho, por essa semana que você está fazendo aí, trazendo conhecimento para o público, trazendo conhecimento para as pessoas. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por esse momento. E onde a gente vai distribuir um pouquinho de conhecimento, né? De um tema que é tão, nesse momento aí está sendo tão procurado pelas pessoas. Então, realmente, muito obrigado, Matheus, pela oportunidade. Eu tenho certeza que o pouco que a gente puder agregar, com certeza a gente vai transmitir aí pro pessoal, tá? Muito obrigado a todos que estão chegando aqui, participando dessa live. A ideia é realmente a Ciclos Climatização, um grande parceiro, um player Grande fantástico parceiro. também. Então, muito obrigado a Fabrício. todos e é contigo aí, cara. Vamos embora, Matheus. Cara, gostaria de te agradecer primeiramente, né? Eu sei que tu tem uma agenda corrida e tal, enfim, tem hoje tem diversas lives para fazer, logo depois dessa tens outra live, então eu tô vendo assim como os refrigeristas eles estão ativos, né, cara, hoje nas redes sociais e propagando e divulgando um assunto que é tão importante, né, que muitas vezes as pessoas não dão tanto valor, né, para esse assunto, e que é a qualidade do ar em que a gente está respirando, né, que é algo tão importante hoje, né. E isso pode desencadear diversas doenças e muitas vezes a pessoa não sabe por quê, né? Então, cara, muito obrigado por estar participando com a gente, compartilhar um pouco do teu conteúdo, da tua caminhada, aquilo que tu tem falado e divulgado no Brasil, né? Gostaria de agradecer também as pessoas que estão participando, que estão entrando. Grande Fabrício, o cara faz live direto e a gente está sempre participando Ó, também. ganhou um seguidor de peso, hein? Falou que já tá te seguindo aqui, hein? Fabrício começou a Show te de seguir bola. aí. Show de bola. Agradecer também Grande aos alunos Fabrício. aí, Goulart de Climatização, Refrigeração também, que é uma aluna fantástica. A família Goulart é uma família fantástica, que faz parte do nosso corpo de alunos. Então, muito obrigado a todos aqui. E eu gostaria, Matheus, só de fazer um pedido para o pessoal que acabou de chegar aqui, e eu também vou fazer isso. Se você puder, por gentileza, compartilhar, né, essa live, tem um botão aqui no Instagram, que ele é um sininho, assim, uma setinha O assim. Clica aviãozinho. nesse botão, isso, aviãozinho, e aí você vai indicar, né, vai mandar essa live para algumas pessoas, para que seja relevante para elas também, tá? Eu estou encaminhando para alguns amigos aqui, alguns alunos também, porque esse conteúdo de qualidade do ar é indispensável, é fantástico, tá? Então já mandei aqui para alguns Exato. amigos e vamos embora. Vamos que a live hoje vai pegar fogo, cara. Vamos embora, vai pegar fogo. Temos muito conteúdo para partilhar aí com as pessoas, né? Gabriel, então, cara, eu gostaria que tu começasse falando um pouco pra gente, primeiramente, quem é você, né? Se apresentar um pouco, contar um pouco da tua história, como que você chegou até aqui, né? Vamos lá. Show, fantástico. Para quem não conhece, meu nome é Gabriel Pardo, tá? Sou especialista em climatização, trabalho desde 2004 e o meu foco tem sido PMOC. Hoje eu tenho 400 alunos que eu já formei, né, na parte de PMOC online e eu tenho em torno de uns 2.000 alunos que eu já formei presencialmente. Então tenho um pouquinho de Eu sou um experiência. deles. Eu tenho um pouquinho de experiência, tenho um pouquinho de bagagem na área, mas todo dia eu estou aprendendo algo novo e o PMOC é algo que também está sendo moldado, está mudando muita coisa.
Então, realmente é um assunto muito interessante, muito importante para a gente tomar, tá? Então, é um pouquinho disso. Eu dou aula desde 2004, então eu conciliava, trabalhava com contratos de manutenções grandes, ou seja, a empresa que eu trabalhava tinha contratos enormes de manutenção, com mais de 1.200, 1.400 equipamentos, e eu estava ali inserido naquele meio, aprendendo também sobre a legislação, e principalmente o mão na massa. Então, eu juntei a parte teórica, né, aquela parte de papel, juntamente com a parte prática, né, gerenciando equipes, né, a minha última equipe tinha mais de 20 pessoas, entre técnicos, programadores, eletricistas e por aí vai. Então, eu tenho uma bagagem aí na refrigeração, na climatização, mas nada que não possa aprender todo dia, né? E hoje aqui eu também vou aprender com o pessoal que vai estar assistindo a gente, vou estar aprendendo com vocês. Eu tenho certeza que hoje o conteúdo é muito importante. Matheus, contigo, irmão. Muito bom. Eu sou um dos alunos do Gabriel, né? Até comentei ali. Eu trabalho com PMOC também. Hoje na nossa empresa a gente já atua, né, nisso. A gente tem alguns contratos fechados. Só que assim, a gente sempre tem que estar aprendendo alguma coisa. A gente sempre tem que estar buscando conteúdo, né? A gente tem que sempre buscar evoluir. E nada melhor do que alguém que tem tanta experiência já na caminhada, que já passou por diversas situações, né? Que pode estar trazendo para a gente esse conteúdo de qualidade. Então, está sendo muito bom para mim mesmo, muito gratificante, estou aprendendo muito lá. Ô, Gabriel, gostaria que tu falasse para o pessoal, então, tem muita gente que segue a gente aqui que às vezes também tem uma empresa ou uma residência ou trabalha em algum local, uma farmácia, alguma coisa, e na nossa região o povo, a população não tem muita cultura de executar o PMOC, de fazer o PMOC, e muitas pessoas não sabem, né? Quando a gente fala do PMOC, muitas pessoas não sabem. Eu tenho certeza que tem muita gente vendo a gente, e vai ver depois, né, que essa live vai ficar salva, que a pessoa não tem nem noção o que é PMOC, né, o que eles estão falando, o que é esse PMOC. Então eu gostaria que desse uma explanada e começasse dizendo o que é isso para o pessoal aí. Show, show. Primeiramente, eu gostaria de perguntar se o áudio aí tá bom para todo mundo. Tá bom para você, Matheus? O áudio tá legal? Tá perfeito, cara. Tá, se alguém puder dar um joinha para... Opa, deixa eu dar um joinha aqui também, meu áudio está perfeito, tá? Só para a gente testar, para ver se está tudo em ordem, porque o conteúdo a gente tá imagem e áudio para vocês, está tudo tranquilo. Para mim aqui tá fantástico. O pessoal aqui esmagando o coraçãozinho aqui do lado, obrigado a todo mundo aí que está esmagando o coraçãozinho. Ajuda demais a divulgar a live também, tá? Então, se você puder compartilhar essa live agora, que a gente vai começar com um conteúdo muito forte. PMOC, pessoal, todo mundo tem esse PMOC. O que é esse troço? Da onde veio isso? O PMOC, ele surgiu há muito tempo, tá? Vou resumir para não ficar um negócio teórico aqui, contar a história da carochinha. O PMOC, ele surgiu em 1998, com a morte de um ex-ministro chamado Sérgio Mota. O que aconteceu? Sérgio Mota, ele tinha problemas respiratórios, e esses problemas, Matheus, eles vieram pertinente a uma contaminação microbiológica, ou seja, por uma bactéria, por um vírus que se alojou no pulmão dele. E esse vírus é chamado legionela. Para quem não sabe, a legionela mata mais de 5.000 pessoas, 5.000 pessoas por ano no Brasil. A gente tem, e hoje nós temos um vírus, né, que também aí está em evidência, né, nós estamos passando por um novo normal, que também está matando muita gente. E o que é interessante, a legionela é um dos lugares mais preferidos para essa bactéria se alojar e também para que ela se prolifere em locais onde tem água numa condição de temperatura ideal para a proliferação. Então, por exemplo, no ar-condicionado, ele realmente tem essa condição. Tem uma bandeja, que naquela bandeja eu posso ter um acúmulo de água e ali eu posso ter uma contaminação. Não sei se o pessoal que está aqui, se você já sabe disso não, mas se você não sabia disso, depois bota um coraçãozinho aqui. Um outro lugar, além do ar-condicionado, que é o nosso vilão e que a gente está falando aqui, tem um local onde a legionela se prolifera, que é nos chuveiros. Por exemplo, sabe aquele chuveiro antigo que você tem parado, às vezes, naquela casa de praia, ou às vezes naquela casa de aluguel? É muito importante que sempre você tome cuidado quando for ligar aquele chuveiro, porque onde eu tenho água numa condição de temperatura favorável, com certeza eu posso ter uma concentração muito alta, né, de legionela, tá? Então, eu tenho algumas faixas de temperatura que elas se proliferam muito bem, e no chuveiro é uma condição dessa, tá? Então, chuveiro com água parada, caixa d'água, mesmo que fechada, por muito tempo, com aquela água parada, também eu posso ter um problema com legionela. Então, é muito importante que as pessoas entendam que quando eu faço aspiração, eu não preciso nem ter contato com essa água, tá, Matheus? Eu não preciso nem encostar nessa água. Só de eu aspirar aquele vapor de água, só por eu aspirar
aquele ar que é insuflado pelo ar-condicionado, eu já tenho um risco, eu já posso sofrer com uma contaminação microbiológica. Então é muito importante, pessoal, manter as rotinas. O PMOC é isso, é um plano de manutenção que, quando executado da forma correta, eu evito o contágio por esse tipo de bactéria. Então é muito interessante, você aí que está chegando agora, você que não conhece, né? A nossa linguagem hoje não vai ser para o técnico, a nossa linguagem vai ser para o cliente final. Você que não conhece isso, muito cuidado dentro da tua empresa, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, ou até mesmo se você está trabalhando numa empresa e não tem limpezas periódicas, as pessoas que estão naquele ambiente correm um grave risco, tá? Eu tenho um amigo chamado Eduardo Prado também, que ele fez um trabalho muito interessante. Ele pegou um post, compartilhou com vários amigos refrigeristas, e esse post está sendo repostado por vários refrigeristas, mostrando alguns equipamentos totalmente saturados de sujeira, e esses equipamentos que não são limpos conforme o PMOC, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle, esses ar-condicionados eles são propícios, sim, né, ao contágio com legionela e com outros vírus e outras bactérias que podem se alojar no ar-condicionado. Matheus? Grande Prado. Prado, tenho acompanhado o trabalho dele também, um cara que tem falado muito sobre isso, também traz muito conteúdo pra gente, um cara fera também da refrigeração. Sim. Nós temos algumas pessoas já começando a perguntar, começando a mandar alguns comentários, algumas perguntas. Foi perguntado aqui sobre o Lucas Souza, perguntou se o engenheiro de segurança do trabalho assina o laudo da qualidade do ar. Lucas, muito obrigado pela pergunta, excelente, parabéns aí por estar participando da nossa live e todas as outras pessoas, tá? Vamos tentar responder aqui o máximo de perguntas possíveis. E, Lucas, quando a gente fala de assinatura, né, de PMOC, assinatura da qualidade do ar, tem algumas regras, né? E dessas regras, quem é responsável por assinar o PMOC são 4 profissionais. Os engenheiros da parte mecânica, devidamente credenciado no órgão de classe que é o CREA, e os técnicos, conforme a resolução 68 do CFT, o técnico mecânico, o eletromecânico e técnico de refrigeração. São esses os profissionais que podem sim assinar o PMOC. Show de bola, vamos dar continuidade aqui. Gabriel, esse PMOC, cara, quem que tem a obrigação de implementar ele? Isso serve para todas as empresas, desde uma barbearia, uma padaria? Quem é que pega essa área, né? Matheus, que pergunta, hein? Vamos lá. Pessoal, muita gente não sabe, mas existe uma lei, a Lei 13.589. Se você tiver um papel e caneta, anota aí. Lei 13.589. Essa lei, ela fala que estabelecimento de uso público e coletivo precisa de um plano de manutenção. Existe uma crença, né, Matheus, que você sabe disso, você já trabalha com PMOC também, que as pessoas acham que o PMOC só é para acima de 60 mil BTUs. Ou seja, se eu tenho equipamento acima de 60 mil BTUs, eu preciso de PMOC. Não! Se você tem um equipamento de 9 mil BTUs e o teu estabelecimento é de uso público e coletivo, você precisa de um plano de manutenção. O que faz acima de 60 mil BTUs é que, obrigatoriamente, você precisa de um responsável técnico. Porque, Matheus, pensa comigo, só o ar de 60 mil BTUs para cima, ou só o ambiente onde tem uma climatização acima de 60 mil BTUs, tem um risco de contaminação? Não! Se o cara tem um ar-condicionado de 7 mil BTUs, mas aquele estabelecimento é público e coletivo, precisa muito sim do PMOC, do Plano de Manutenção, Operação e Controle. E isso é uma das coisas que muitas pessoas não sabem. E sabe o que acontece? Se a pessoa não se atenta a isso, ela está colocando as pessoas do seu estabelecimento em risco. Então é muito importante, pessoal, tomar cuidado. Não interessa se você tem 9, 7, 20 mil BTUs, 100 mil BTUs, não interessa. Se você tem um equipamento de climatização no seu ambiente, você precisa ter um plano de manutenção, operação e controle. E o interessante é que é um ambiente de uso público, né? Eu já vi pessoas confundindo com órgão público. Tipo assim, então é só quem é órgãos da prefeitura que tem que ter. E não, né? É estabelecimento de uso público. O que é uso público? É aquele que está aberto a qualquer pessoa entrar, né? Seja uma padaria, uma farmácia, qualquer estabelecimento, na verdade, né? Que tenha pessoas, né? E eu tenho um feedback muito positivo, tá, Matheus? O que aconteceu? A vigilância sanitária, ela ainda não fiscaliza como deveria, até por uma limitação de mão de obra. A gente sabe disso e não adianta também a gente ficar aqui chorando as pitangas e não fazer a nossa parte. Hoje, Matheus, qualquer pessoa, eu digo qualquer
pessoa, se chegou no estabelecimento, olhou lá, o ar-condicionado tá todo podre, cara, primeira coisa, sai desse ambiente e não frequenta mais. Primeira coisa. E o segundo ponto, e o pessoal tá esperto com isso, tá, Matheus? Hoje todo mundo tá andando, principalmente com esse lance desse novo normal, tá todo mundo olhando para esse tipo de equipamento e já olhando. Então, primeira coisa, se o estabelecimento está nessa condição, não frequenta esse local até que seja adequado, porque você está correndo risco. E o segundo ponto importante, Matheus, é que toda pessoa pode sim denunciar. Eu falei até em alguns vídeos, em algumas lives que eu fiz também na semana do PMOC, foi um evento onde nós juntamos 12 mil pessoas no evento online, foi o maior evento da história relacionado à qualidade do ar, a PMOC, e graças a vocês que estão assistindo a gente também, o Matheus fez parte desse projeto grande também. Isso. Então, todas as pessoas que participaram estão realmente preocupadas com o que diz respeito à qualidade do ar. Então, Matheus, é muito importante. Você aí que está assistindo, que não é refrigerista, que você não é nada. Se você chegou no estabelecimento e constatou, você pode ligar para a Vigilância Sanitária, pode ligar para o teu órgão competente e automaticamente solicitar uma fiscalização naquele local, porque a sua família pode estar em risco. E o interessante, você comentou que quando a gente entra no estabelecimento, né, a gente vê que o equipamento está sujo, a gente deve sair daquele local, né, como você comentou. Ainda existem pessoas que às vezes não têm ciência do perigo que elas estão correndo ali, o que elas podem pegar através desse equipamento. Principalmente eu tenho percebido muito, assim, hoje as pessoas estão utilizando muito máscara, né? Mas quando você entra num restaurante, você vai almoçar ou jantar, a pessoa retira a máscara, né? E todo mundo que está dentro daquele ambiente está respirando o mesmo ar, né? E o ar-condicionado, tem pessoas que pensam que ele puxa ar da rua e faz a renovação sozinho, e na realidade não funciona assim, né? Ele recicla o mesmo ar que está dentro do ambiente. Até eu estava vendo um estudo lá na China, quando começou a pandemia, eles pegaram um estudo em um restaurante que tinha uma pessoa contaminada e ela contaminou todo mundo que estava dentro do restaurante. E eles foram verificar, era justamente essa pessoa estava sentada embaixo do ar-condicionado. Então ele aspirava aquele ar que a pessoa estava respirando e espalhava para todo mundo que estava no restaurante, né? Então isso é bem importante também, né? Sim, sim, totalmente. Cara, que informação legal. Eu gostaria de agradecer um pouquinho, tá? Todo mundo que chegou agora, uma galera muito top que chegou aqui com a gente agora. Muito obrigado, vocês são fantásticos, né? Tá explodindo aqui de coraçãozinho, tá? Foi uma live aí que nós marcamos para falar de um tema importante, tá, Matheus? Obrigado aí pelo convite. E eu gostaria que você, por gentileza, se você pudesse clicar no aviãozinho e convidasse mais pessoas para participar dessa live, que o conteúdo realmente tá muito, muito top aqui. Mairane... acho que é Myron Evelyn, ela sempre participa das minhas lives, eu sigo ela também, faz um trabalho legal aí na internet. O Goulart tá com a gente, Fabrício da Ciclos Gri Brasil, fantástico. A Gri chegou aí, cara. Maior fabricante de ar-condicionado do mundo, seja bem-vinda aqui na nossa live. Um abraço para a Gri. Também, uma galera muito legal chegando aqui, o Alan da HVACR Good, também é outro parceiraço, né? Então a galera aí tá em peso aí. Boa noite, tamo junto. Vai contigo aí, Matheus. Show de bola. A gente também recebeu um comentário aqui do Ângelo dizendo que a vigilância faz muita vista grossa também, né? Até você já comentou um pouco sobre isso, né, o Gabriel, da vigilância. Sim, sim. Assim, eu tenho uma visão que eu acredito, tá, Matheus? E isso aí vocês podem escrever, se alguém tiver com papelzinho, depois vocês me cobram. O PMOC vai mudar demais. Escreve isso aí. Se tiver um papel, pode escrever que vai mudar. Não só a vigilância, como outros órgãos vão começar a olhar para esse ponto de fiscalização um pouco mais sério. Aguarda um pouquinho, que tem algumas coisas tramitando nos bastidores que vai vir agressivo em relação ao PMOC, tá? Então, algumas informações que a gente já tem, a gente já sabe que vai acontecer, só está aguardando aprovações aí em alguns órgãos, porque as coisas no Brasil têm uma certa rotina para seguir, mas aguarde aí que vai vir agressivo uma cobrança sobre PMOC, beleza? Vai contigo aí, Matheus. Aproveitando o tema aí, eu gostaria que tu falasse quais são as multas e as penalidades para as empresas que não se adequam, que não implementam o PMOC, né? Uau, isso é o que pega na curva. Hoje eu recebi uma ligação de dois alunos diferentes, ok? São alunos diferentes, me falando, Gabriel, a vigilância foi lá, se tiver algum aqui na live pode se manifestar, a vigilância foi lá e já notificou. Porque o que acontece, Matheus? Em alguns estados, em alguns locais, a vigilância, ela tá, eu posso dizer que ela está mais preparada do que em outros locais. E em alguns estados, a cobrança já está muito forte. Desses alunos, um que me ligou hoje, o cliente está totalmente desesperado porque a vigilância foi lá e deu uma notificação. A notificação é o primeiro passo.
Se essa empresa não se adequar, duas coisas podem acontecer. Primeiro, é a multa, que a multa, Matheus, ela pode ser de R$ 2.000. É uma multa baixa, R$ 2.000 não é uma multa alta, não. Que pode chegar até R$ 1,5 milhão, dependendo da condição que for encontrada naquele estabelecimento. Então, tem que tomar cuidado. E tem mais um porém, Matheus. Se a empresa for reincidente, a multa é vezes 2. Ou seja, essa multa pode chegar a R$ 3 milhões, cara. Então, as empresas aí que não fazem o PMOC, já procura, com certeza, olha, cara, vai por mim. Já procura uma empresa que trabalha corretamente, uma empresa que consegue trabalhar com engenheiro ou com um técnico responsável, trabalha com uma equipe qualificada, porque senão a tua empresa vai estar em risco aí de ser multada. Então é muito interessante aí. Eu poderia falar dos estados, o Mundo da Refrigeração perguntou quais estados. Os estados hoje que mais me ligam por multas. São Paulo, principalmente a capital, Rio de Janeiro, Manaus, para você ter uma noção, se você entrar agora lá no Google Trends e colocar PMOC, Manaus é o local onde mais existem pesquisas sobre PMOC. Por quê? Tá tendo uma nova adequação lá em Manaus. Eu não sei o que aconteceu, que muitos alunos meus estão vindo de Manaus falando que eles estão com uma demanda absurda de PMOC. Eu não sei se a vigilância lá está cobrando, eu não sei se as próprias prefeituras estão cobrando, mas, cara, eu sei que está muito forte lá em Manaus o lance da cobrança. Então, realmente, né, um estado... Pode pesquisar aí no Google Trends, entra aí rapidinho no Google Trends depois de terminar a live, pesquisa lá. Para quem não sabe, Google Trends é uma ferramenta para você entender como que funcionam as pesquisas na internet, quais estão os níveis de pesquisa. Se você escrever PMOC, você vai ver que lá em Manaus está vermelho, do tanto de pessoas que estão pesquisando por esse termo em Manaus. Tá? Então, uma informação já aí interessante para o pessoal que é de Manaus, aí dessas cobranças. Então, hoje eu recebi uma ligação do Rio de Janeiro e uma ligação de Manaus, porque a vigilância foi lá e notificou esse estabelecimento. Se essa empresa não se adequar, Matheus, em um mês, já era. A multa depois é complicada. E dependendo da condição... Se for uma condição extrema de saúde, o estabelecimento pode ser fechado, tá? Pode ser fechado, é isso mesmo. Pessoal que não sabia disso, o estabelecimento pode ser fechado. A vigilância vem, lacra e não abre até a adequação. Eu acho importante a gente frisar que, assim, a fiscalização, por que ela está fazendo isso, né? Muitos brasileiros, às vezes, têm uma mentalidade de que, assim, a vigilância só quer tirar dinheiro da gente, eles só querem cobrar, só querem fiscalizar, por diversas outras coisas, né? Mas, assim, isso a importância, a gente está cuidando da qualidade do ar que as pessoas estão respirando. Isso tem um valor muito maior do que a multa, porque quanto que vale a vida de uma pessoa, né? Que está ali num estabelecimento respirando aquele ar. Então, se a pessoa pegar uma legionela da vida, pegar alguma bactéria proveniente do ar-condicionado e ser infectado, enfim, os danos que isso pode causar a uma pessoa são muito grandes. Então, a preocupação real é a saúde das pessoas, né, Gabriel? Total. Quando a gente fala de PMOC, de plano de manutenção, é tudo relacionado à saúde. E eu tenho aqui um comentário de uma das maiores autoridades que eu conheço na parte de PMOC, né? O engenheiro Marcelo Santos, que é um parceiro que quando aperta o calo aqui, todo mundo tem alguém que liga, né? Então, quando aperta meu calo, eu ligo para o Marcelo. O Marcelo, para você ter uma noção, é um dos idealizadores do programa Super PMOC, tá? É um dos caras que está na frente do Super PMOC da Refriplay. Então, é um cara fantástico. Depois, se você não conhece o perfil desse cara, é uma excelente pessoa, tá? Para você também fazer uma live, tá, Matheus? Um cara fantástico. Vou chamar assim. Engenheiro aqui. Show de bola. Esse cara aí, eu tenho meu respeito, tenho minha admiração. É aqui da minha cidade, Sorocaba, mas é um dos maiores players do que se diz respeito a plano de manutenção, operação e controle também. Fechou? Deixa eu ver a galera aqui que está chegando. Contigo aí, Matheus, pode trocar. O senhor Nelson está participando também, é uma honra ter o senhor Nelson aqui, cara, um dos maiores refrigeristas também do Brasil, um cara antigo, muito sábio, muito inteligente, né? Ele está sempre compartilhando os conhecimentos dele e, cara, esse cara é fenomenal. Grande abraço, senhor Nelson. Obrigado, pela participação aí. O Alan da HVSR também é um parceiraço nosso aí que está fazendo um curso de Schiller, né? Ele vai fazer um curso de Schiller disponibilizar lá no meu treinamento gratuito para quem fez a aquisição do treinamento, vai ganhar o curso de Schiller do Alan aí, né? Com certeza daqui a pouquinho já tá chegando. Climar com a gente, LM Esse eu vou fazer. Uma galera legal aí. Contigo, Matheus. Ô, Gabriel, gostaria que tu falasse um pouco porque assim, quem é o órgão que fiscaliza? É só a vigilância sanitária? Tem algum outro órgão responsável? É a Anvisa? Como é que funciona essa parte? Fantástico, boa pergunta, tá, Matheus? Você tá indo nas perguntas bem bem na veia mesmo, né? Bem na veia.
Pessoal, quem fiscaliza hoje, o órgão responsável é a Vigilância Sanitária. Só tem um adendo, tá? Algo que é interessante a gente falar aqui, que é bem importante. Existem alguns órgãos que cobram o PMOC de tabela, como, por exemplo, o MAPA, né? O Ministério da Agricultura e Pecuária também, eles cobram o PMOC, sim, quando eles vão fazer as vistorias dele, mas hoje o órgão responsável aí por fiscalizar o PMOC é realmente a Vigilância Sanitária, ok? E até as normas e as normas técnicas que regem hoje o PMOC também são elaboradas pela Vigilância Sanitária, pelo grupo, né, pelo conjunto, e são de respaldo da Vigilância Sanitária. Legal, show de bola. Gabriel, e qual a importância do PMOC para combater a Covid-19, né? Show. Existem pesquisas, tá? E é importante que o pessoal entenda isso, porque assim, é muito complexo, tá? Foram feitas algumas análises e encontraram, sim, o vírus do Covid em equipamentos de climatização. Ainda nós não temos um dado técnico para dizer o quanto a climatização ela combate isso, não tem estatísticas, né? Porque é algo recente, mas uma coisa é fato. Equipamentos de climatização precisam estar com o plano em dia. Porque sim, pode haver, tá? Isso está em pesquisas, o contágio pelo Covid-19 através da climatização. Porque sim, eu tenho uma convecção de ar, ela faz com que o ar circule no ambiente. Então é importante entender que de bate-pronto, o que se diz respeito ao PMOC, ao plano de manutenção, as limpezas, quando não são feitas da forma correta, tá? Não seguem a periodicidade, não seguem a aplicação correta de produtos, não seguem as normas, né, vigentes, tanto na 09 quanto na NBR, automaticamente corre, sim, riscos para as pessoas que não executam esse plano e não têm na tua empresa esse plano. Show de bola, Gabriel. O importante é que assim, né? O ar-condicionado, se ele propaga fungos, vírus e bactérias, que é algo que já é conhecido de muito tempo, né? O Covid-19 não deixa de ser um vírus, né? Então ele pode sim ser alojado no equipamento, porque se ele fica também em superfícies, o ar-condicionado nada mais é do que uma superfície metálica, onde contém água, onde contém circulação de ar. Então ele pode sim estar alojado, ele pode estar e ser espalhado e propagado através do equipamento, né? Total, Então, isso mesmo. como você comentou, até não tem ainda um estudo comprovando exatamente isso, porém é de conhecimento de todos e que o vírus ele pode se espalhar através dessa maneira, né? E assim, o que as pessoas estão fazendo, tá, Matheus? Que é importantíssimo. Hoje, a maioria dos clientes que estão contratando o plano de manutenção são por algumas recomendações. Eu vou dizer por alguns shoppings. Eu tenho um aluno que fechou 17 contratos em um shopping. O que ele fez? Ele foi lá, ele mostrou o PMOC, ele falou da importância e colocaram no plano de retomada daquele shopping, porque o shopping precisa de um plano de ação, né, das medidas que ele está fazendo para garantir a segurança das pessoas que estão dentro daquele shopping, daquele ambiente, daquela loja. E um desses pontos, para que a loja pudesse reabrir, eles precisariam de um plano de manutenção, operação e controle. Porque realmente, você entre aspas, você está precavido, né, de uma contaminação. Pode ser pelo próprio Covid, ou até mesmo, Matheus, sabe o que aconteceu? Os ar-condicionados ficaram muito tempo parados nos shoppings. 1, 2, 3 semanas. E não sei se você chegou a ver uma foto, né, que saiu em vários jornais, que saiu em vários grupos, como se fosse fungos em roupas, Sim. em sapatos, né, e dentro da loja. Por quê? Quando eu não tenho uma convecção de ar, eu não tenho ali uma circulação de ar, eu posso ter uma proliferação microbiológica dentro desses ambientes. Imagina um ar-condicionado onde tem água parada, né, por muito tempo. Então, as empresas, antes da retomada, antes de voltar a ligar os ar-condicionados, realmente eles estão fazendo essas limpezas e garantindo que o plano de manutenção esteja sempre executado, tá? Agradecer também aqui quem chegou com a gente agora, Thiago Napoleão, um grande parceiro, amigaço nosso. Obrigado, Thiago, por participar dessa live. Tamo junto. Não, e olha só, tu falou aí do Marcelo Santos, né? Ele comentou aqui que teve um cliente que ele faz assessoria que foi multado em R$ 700 mil, cara. Olha isso. Olha só, pessoal, a gente está falando aqui de fatos, tá? Quando a gente fala, sabe o que acontece muitas vezes? E a maior argumentação dos clientes, a vigilância não fiscaliza, isso aí não tem problema. Por quê? Pode ser que na vigilância, naquela região, por enquanto, a vigilância não tá fiscalizando. Mas com essa preocupação a nível mundial, em relação à preocupação com a saúde, hoje, Matheus, olha, anota isso aí. Hoje é inegociável você ter um plano de manutenção, operação e controle no teu negócio. É inegociável, não tem como. Ou você tem ou você tem. Por quê? R$ 700 mil é mais do que muito faturamento de empresas por aí.
Imagina uma empresa sendo multada, e eu até lembro que o Marcelo me comentou sobre isso, né? Foi um cliente, se eu não me engano, da Grande São Paulo, tá? Um local onde ele trabalha com saúde, né? E nesse local, no próprio local onde trabalha com saúde, não tinha um plano de manutenção correto. Olha o que acontece, Matheus, por isso que a gente pede para trabalhar com empresas idôneas. A empresa ela ia lá, fazia a manutenção do jeito dela, do jeito que tinha que fazer, não tinha responsável técnico, não seguia a periodicidade, o plano não era assinado da forma correta. E o que acontece? Não sendo da forma correta, isso sim pode gerar impacto. E nós estamos falando de R$ 700.000 para um estabelecimento. Imagina se esse estabelecimento não se adequa, e aí sua multa pode ser vezes 2, ou seja, R$ 1.400.000, porque naquele estabelecimento nós não tínhamos um plano de manutenção, operação e controle. Então não é brincadeira e é muito sério, tá? Muito sério isso. Gabriel, você comentou aí sobre fazer com uma empresa idônea, né? E aqui na nossa região a gente já teve experiências, a gente já viu casos em que clientes contratavam empresas para fazer simplesmente a parte de documentação, né? Pegar a assinatura e ficar com o documento ali sem fazer a manutenção no equipamento, né? Então, assim, tu tem um documento, mas tu não tem a execução do trabalho no equipamento, né? Então, eu acho bem importante a gente frisar para as pessoas que isso está sendo feito para executar a manutenção do equipamento, né? Então, senão, para que serve o documento, né? Muito bom, Matheus. E assim, Matheus, quando uma empresa chega muito barato, fique esperto, cara, alguma coisa errada tem, tá? Até acho que foi o Marcelo que comentou isso num grupo que nós temos aí, né, de PMOC. Ele mencionou que uma empresa estava cobrando R$ 25 por limpeza de ar-condicionado para fazer o PMOC. Cara, R$ 25, para você ter noção, não paga nem os custos que você tem com engenheiro e transporte. Se você Nem o colocar produto não paga, né? nem o produto químico. Então, um valor muito abaixo do mercado. Não existe, pessoal. Hoje, uma empresa que trabalha correta, ela vai te dar todo um respaldo legal, vai ter um responsável técnico assinando, você vai ter produtos químicos adequados para a utilização. Sabe por quê? Muita gente está aplicando álcool dentro do ar-condicionado, cara. O cara tá passando álcool para matar o Covid. Aí liga ali, faz o centelho, pronto, bota fogo no ar-condicionado. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, cara. Não pode, tá? É muito Então, perigoso. tem que ser produto químico correto. Cara, então tem que ser certinho para a gente não ter problema. Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Renato. E quem não tem certificado técnico pode ser responsável por aparelhos abaixo de 60.000 BTUs? Renato, muito obrigado pela pergunta. Excelente pergunta, tá? Assim, na verdade, se você não é técnico, tá? Abaixo de 60.000 BTUs, tá? Você pode fazer o plano de manutenção, você pode executar abaixo de 60.000 BTUs, desde que haja um responsável técnico pela tua empresa, não pelo PMOC. Hoje, 2 alunos me ligaram também. Um me ligou hoje e o outro tinha mandado mensagem no WhatsApp essa semana e eu consegui ver hoje. Que o CREA, ele foi até esse aluno e ele multou esse aluno porque ele não tinha um responsável técnico pela empresa. Então, são duas coisas distintas, tá? Responsável técnico do PMOC pode ser o mesmo da empresa? Pode, não tem problema. Mas são duas assinaturas diferentes. Ele tem que se responsabilizar pela empresa, isso tem um limite, né, que ele pode se responsabilizar. Pode ser técnico devidamente credenciado no CREA ou engenheiro, técnico devidamente credenciado no CFT-CRT e o engenheiro devidamente credenciado no CREA-Confera, tá? Então, ele sendo credenciado, tanto tudo certinho, quanto a formação em ordem, não tem problema. Então, o que você tem que atentar é isso. Você pode, sim, executar manutenções de PMOC abaixo de 60.000 BTUs, desde que você tenha um responsável técnico aí pela tua empresa. E, além disso, você precisa também seguir, né, as periodicidades que existem lá na portaria 3523, na RE09, né? Seguir também o que a NBR também fala. Então, é muito importante você seguir esses padrões. E, sim, pode. Você sendo mecânico e tendo um responsável técnico pela tua empresa, você pode, sim, fazer um PMOC sem a necessidade, a obrigatoriedade de um engenheiro ou técnico assinando o PMOC. Gabriel, mas eu posso fazer uma assinatura para potências menores? Não é obrigatório, mas também você pode sim. Se por acaso o cliente tem lá 55.000 BTUs em acumulado em potência frigorígena, não tem problema, você pode fazer um PMOC para aquele cliente com responsável técnico também. Ô, Gabriel, eu gosto sempre de dizer que, assim, hoje em dia não existe mais leigo, né? Hoje, as pessoas hoje estão muito bem informadas, né? Então, assim, hoje qualquer dono de uma empresa, de um estabelecimento, ele pode pegar o celular dele mesmo e digitar na internet, buscar ali, né? Lei do PMOC, tal, escreve alguma coisa assim para ver o que está descrito na norma, né? Porque como a gente comentou, muitas vezes as empresas elas têm
esse plano de manutenção, mas às vezes ele não está sendo executado da maneira correta. Então é muito importante a pessoa saber o que ela está contratando, porque ela está, querendo ou não, ela está pagando para alguém fazer aquele serviço. E ela pode estar em desacordo com a lei, né? Então é muito importante a pessoa ficar atento a esses detalhes, né? E estar buscando esses detalhes. Eu vi muita gente comentando ali, falando sobre a fiscalização, sobre a vigilância e tal. E assim, ó, quando tu falou que as coisas vão mudar, cara, eu acredito muito nisso. Porque eu vi uma iniciativa da Abrava que, assim, ó, eles estão trazendo fiscais da vigilância sanitária para dentro da Abrava, eles colocam o cara numa sala de aula e dão aula para ele, ensinando como que ele abre o ar-condicionado para ver se foi limpo ou não, como que ele pode testar e comprovar se aquela manutenção está sendo realizada. Então, assim, ó, eu estou vendo que isso está começando pelas grandes metrópoles, né? E está se Sim. espalhando para o resto do país, né? Então, E é assim, uma eu tô preocupação observando isso. da Brava, é uma preocupação do CREA, é uma preocupação do CFT. Todos os órgãos estão se mexendo para isso, tá? Então está tendo uma pressão relativamente forte. Agora, em época de eleição, isso pode aumentar ainda mais. Gostaria só de agradecer rapidinho, Leandro, muito obrigado pela participação. JB Mesquita, meu parceiro também. Fase a fase está com a gente. Josué Goulart também participando aqui com a gente. Então, pessoal, essa pressão vai acontecer. Essa pressão vai acontecer. E mesmo não acontecendo, algumas empresas estão conscientes já disso, tá? Porque não se falava tanto em PMOC, né? Quando a gente, por exemplo, a gente fez um evento com 12 mil pessoas, ou seja, 12 mil refrigeristas ou 12 mil engenheiros, que eles aprenderam de PMOC, aprenderam disso e já começaram a disseminar essas informações, isso já começa a gerar um impacto muito grande na sociedade, tá? São 12 mil cabeças que receberam as informações corretas para trabalhar com PMOC. Então, é fantástico, cara. O tanto de profissional que está nessa área aí, o tanto de profissional que está forte nesse conceito. E uma coisa que você falou, por que hoje São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus são as 3 cidades hoje que, pelo menos, as demandas que eu tenho são as maiores relacionadas a PMOC, pelo menos os meus alunos? Por alguns motivos. Entre eles, as vigilâncias desses estados são as que estão mais preparadas para trabalhar com PMOC. São as vigilâncias que têm mais conteúdo. E muitas vezes não é só a vigilância que não sabe disso. Muitas vezes é o próprio cliente final que não entende disso. Ou até mesmo o próprio refrigerista, que ele está fazendo uma manutenção ali. Ele põe a mão na cabeça e fala assim, essa máquina aqui, de 6 em 6 meses, se eu limpar, tá boa. Né? E não é assim, pessoal. Tem estudo, tem norma, tem legislação. Eu não posso colocar a mão aqui, né? Pegar aqui e fazer por, sei lá, né? Não existe isso, eu preciso ter um parâmetro, e o parâmetro está na norma, tá? Então é muito importante isso e esse cuidado, tá? Agradecer também ao William, muito obrigado, William, fera demais. Lucas está com a gente, muito obrigado a todos que estão chegando. Vai contigo, Matheus. Gabriel, você comentou sobre a norma e sobre a periodicidade, né? Se você pudesse esclarecer um pouco para as pessoas que estão nos acompanhando, porque isso também é novidade para muita gente, né? O PMOC ele tem sido falado agora, assim, né? Ele já tem há muitos anos, mas agora que ele está se propagando, digamos assim, né? Com a potencialização das redes sociais também, né? E assim, ó, como que a pessoa pode saber a periodicidade, né? A pessoa, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer essa manutenção? Aonde que está essa norma para as pessoas terem acesso, né? Muito, muito bom, tá? 2 coisas aí são importantes, tá? A primeira é a resolução 09, você pode pesquisar. É só depois terminar a live, se você quiser anotar aí, depois já vai lá e já pesquisa. E se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar aqui no Instagram, que eu te passo. Eu não sei como que tá a demanda aí também do Matheus. Se você puder, Matheus, também compartilhar com a tua audiência depois aí essas informações, tá bom? Então você pode procurar o Matheus depois da live, que a gente passa para você essas informações, tá? Mas a resolução 09 da Anvisa, ela tem as periodicidades padrão. E dentro disso tem uma NBR, que é uma NBR também que fala das periodicidades. Mas hoje a manutenção tem que ser mensal. Não existe PMOC trimestral. Não existe PMOC semestral. E tome muito cuidado, você é empresa executante ou você é cliente, se você tiver um PMOC trimestral e for fiscalizado, é a mesma coisa que nada. Ah, Gabriel, mas eu tenho aqui de uma vez por ano um técnico vem aqui e limpa. Isso não tem respaldo legal, ok? Você pode até, pode ser bonito, né? Pode ser bonito falar que você tem uma rotina de 1 ano, mas não é legal e não está dentro da legislação. Então a limpeza tem que ser mensal. E aí existem a limpeza mensal, a trimestral e a semestral. O que muda disso? Por exemplo, a rotina mensal de limpeza de filtro, bandeja, né? Isso aí, todos os meses o técnico tem que fazer. Porém, na trimestral e na semestral ele faz algumas rotinas a mais.
Então, por exemplo, na mensal ele faz limpeza de filtro, bandeja, faz também a limpeza da serpentina, tal. Todos os meses ele faz isso. Porém, né, com trimestral e semestral ele tem algumas rotinas. Por exemplo, na trimestral ele vai fazer todas as manutenções da mensal, mais desencrostação, vai verificar outros itens. Então, aí na norma, na resolução 09, né, e na NBR a gente tem essas bases também. Ô, Gabriel, o seu Nelson fez uma pergunta aqui. Se o técnico pode ser responsabilizado mesmo quando ele dá a orientação para o cliente e o cliente não quer contratar o PMOC? Pessoal, alguém já passou por isso? Dá um joinha aqui. Eu vou dar um joinha aqui, ó. Eu vou Todo dar mundo, meu acho que já. joinha aqui. Vou dar o meu joinha aqui. Se alguém já passou por uma situação dessa, ou seja, você fala da legislação, você fala da importância, você fala que precisa, porém o cliente não topa a fazer. Tá lá, o Pereira tá com a gente aí também, tá? E não é só na climatização. Muitas vezes o cara ele acha que ele tá economizando e faz errado. Matheus, é importantíssimo a gente salientar, quando se diz respeito às rotinas de manutenção e o PMOC, a gente está falando de saúde. Então não é uma opção. Não é uma opção o médico que vai te aplicar uma injeção, ele fazer do jeito que ele acha certo. Não é uma opção quando você vai trocar um freio do teu veículo, o cara montar do jeito que ele acha certo. Ele tem que seguir um padrão do fabricante, ele tem que seguir um padrão, uma rotina. E é isso que é o PMOC, é um padrão que tem uma rotina. Vamos supor, Matheus, que o cliente liga para mim e fala assim, Gabriel, eu quero fazer uma manutenção periódica no meu equipamento. Automaticamente eu vou lá fazer essa manutenção periódica e já vou falar de PMOC. Uma coisa que eu vou usar um termo aqui, geralmente é um termo popular, né? É o famoso escreveu, não leu, o pau comeu. Então, o que você vai fazer para você se isentar dessa responsabilidade? Se você é refrigerista, né? Mas se você é cliente final, confere se esse cara está fazendo isso certinho, tá? Então, o que você vai fazer para se isentar dessa responsabilidade? Formalizar. Ou seja, você vai lá, o cliente te chamou só para limpar o equipamento de 6 em 6 meses? Ok, você vai fazer a limpeza conforme o cliente pediu, ok? Não quer fazer PMOC? Beleza. Só que o que você vai fazer? Você vai fazer um relatório, colocar ali, né, nesse relatório todas as informações técnicas, colocar a legislação vigente bem claro para o cliente, nada muito, muito embaralhado, não, é simples, olha, precisa executar a manutenção do PMOC conforme a legislação tal, conforme a lei 13589 que torna obrigatório, e o estabelecimento que não executa isso está em desacordo. Então, recomendamos de imediato a iniciação do PMOC. Junto com isso, ou seja, você fez um relatório, já falando para o cliente que ele precisa fazer. Junto com isso, você já joga o teu preço embaixo. Sem medo de ser feliz. Você já faz um relatório técnico, mais uma proposta de orçamento. Beleza? Fechou. O PMOC custa tanto. Tá, ficou caro. Ah, não achei que é muito. Não tem problema, tá lá. Se por acaso você fez esse relatório, evidenciou tudo isso, levou para o cliente, sabe o que acontece, Matheus? Se por acaso alguma fiscalização, alguém chegar lá e vir para cima de você, você tem esse relatório técnico e de preferência que o cliente assine, tá? De preferência que você faça uma ata de reunião e o teu cliente assine. O que vai acontecer? Olha só que legal. Automaticamente você se isenta dessa responsabilidade porque o teu contrato com o cliente é de uma manutenção periódica. Ou seja, você não tem PMOC. Você não tem plano de manutenção com aquele cliente. Então, essa dica é muito importante. Formaliza com relatório técnico e manda e-mail. E, pessoal, não é para mandar e-mail para o cara que te recebe. É para mandar para o cara que te recebe na planta, para o chefe dele, para o engenheiro responsável, manda para o diretor, manda para quem você puder mandar. Por quê? Depois não existe aquele lance daquele profissional falar assim, mas eu não sabia. Não, olha, eu mandei para toda a cúpula da empresa, eu mandei para o gerente, eu mandei para o encarregado, então todo mundo sabe disso. Pessoal, quando a gente trabalha com legislação, se você não tomar cuidado e não formalizar essas coisas, você pode ter um grande problema, ok? Então, muita atenção no que se diz respeito a isso, beleza? Ó, tá com a gente aqui a Master Frio 13, embaixadora Profissa, opa! Raiz Refrigeração, KP7, uma galera legal aqui com a gente. Williams, a Gri do Brasil está aqui com a gente na live. Muito obrigado, Gri. Obrigado pelo apoio e pela participação. Para quem não sabe, Gri é o maior fabricante de ar-condicionado do mundo. Contigo, Matheus. É uma honra ter a Gri participando aí da nossa live, né? Nós somos credenciados da Gri também. Então, a Gri é muito parceira, assim, é uma marca muito boa. A gente sempre recomenda aqui para os nossos clientes, né? A gente adora demais trabalhar com a Gri. Muito boa mesmo. Show. Fabrício tá com a gente também. Quem não segue o Fabrício, só cortando, desculpa, Matheus, de cortar. Fabrício da Ciclos Climatização é um dos maiores perfis hoje. Eu e o Fabrício, nós somos em torno aí dos 10 maiores perfis da refrigeração, né, Fabrício? E estamos subindo, hein, Fabrício?
Daqui a pouco a gente está para 7, está para 6, está para 5 e vamos lá, rumo aí ao primeiro lugar, né? Vamos trabalhar para ser grandes e não só por tamanho, e sim por alcance de pessoas, para que mais pessoas ouçam sobre isso. Contigo, Matheus. O Fabrício está fazendo um trabalho muito legal, né, cara? Esses dias no domingo ele abriu uma live de manhã, ficou o dia inteiro fazendo live, falando de refrigeração, ensinando, dando dicas. Cara, Foram 12 totalmente horas, tá? gratuito, cara. Foram 12 horas. Muito bom. Como tem, hoje em dia, como tem sido bom, né? Como hoje os técnicos, eles só não crescem e não aprendem se não querem mesmo, né? Porque hoje com o celular na mão, o cara tem acesso a um conteúdo do Brasil inteiro, o melhor conteúdo de ponta, né? Pessoas que estão trabalhando na linha de frente, estão passando isso de graça, né? E hoje em dia só não cresce mesmo, não aprende que não quer, né, Gabriel? Matheus, posso dar uma pancada aqui? Eu não gosto de ficar dando pancada em live, não é essa a ideia, Cara, tá? dá-lhe Mas eu pau. Que tu tá em vou dar uma casa aqui, ô pancada Gabriel. aqui. Vou dar uma pancada aqui. Pessoal, se você puder clicar no aviãozinho aqui, compartilhar essa live, ajuda demais, mas eu vou dar uma pancada. Resultado, vou dizer bem claro, tá, Matheus? O resultado não depende só de você ir lá e comprar no treinamento, de você, cara, de você ir lá e se filiar ao CREA, ao CFT. Cara, o teu resultado depende muito do que você faz. Nós temos mais de 30 pessoas aqui nessa live aprendendo, né? Nós temos mais de 30 pessoas falando sobre algo importante. Porque o que o cara poderia estar fazendo agora? Pegando o celular e jogando Free Fire, pegando o celular e jogando PUBG, ou qualquer outra coisa no celular. Poderia estar vendo o Facebook aqui dando risadinha, mas essa galera aqui está fazendo diferente. Vocês estão aqui fazendo diferente. Então, o resultado que você tem é isso, é através do que você busca, do que você corre atrás. Então, é indispensável, tá, Matheus? E isso aqui a gente tem que levar para a vida toda. Porque algumas pessoas são fora da curva, porque algumas pessoas crescem, porque algumas empresas estão no topo, algumas empresas... Porque alguma coisa diferente esse cara faz. Então, é indispensável, você refrigerista, você que não é refrigerista, você que é cliente, se você quer ter um resultado diferente em qualquer coisa, você precisa fazer diferente. Ah, Gabriel, mas tem gente que lê livros aí, 10, 20 livros por... tem uns livros aí atrás aí, né, Matheus? O que você tá aprontando com esses livros aí? Tem. O Matheus é um cara que Eu ele lê, que ele gosto estuda. muito. Ele lê, ele estuda, ele corre atrás de conteúdo, ele corre atrás... Por exemplo, Matheus, quanto você tá ganhando para fazer essa live aqui? Quantos milhões aí que você tá ganhando? Em Nada. dinheiro nada, mas ele está ganhando conhecimento, ele está ganhando respeito, e é isso que a gente precisa entender. Muitas vezes a galera que está assistindo aqui não está ganhando nada para assistir essa live, mas está ganhando conhecimento para aplicar no campo amanhã, para tirar a dúvida do cliente, para fazer diferente. E muita gente aqui pode estar salvando a tua empresa, porque você já pensou, Matheus, pensa comigo, já pensou um comércio que é constatado uma contaminação microbiológica por uma falta de PMOC, por uma falta de plano de manutenção, e o responsável do estabelecimento é você. É você que vai sair no jornal lá, falando que o estabelecimento, quando a pessoa processar você por isso, é você que vai sair no jornal lá, no jornal aí do seu município, né? Aparecer lá na entrevista lá, então, o que aconteceu aí no teu jornal? O que aconteceu aí na tua empresa aí, que as pessoas estão se contaminando? Imagina como fica a foto dessa empresa. Nós estamos falando de vários estabelecimentos, estamos falando de farmácia, de hotéis, de escolas, né? Então é muito importante isso, tá? Eu gostaria que tu desse uma dica puxando esse gancho para os engenheiros que nos acompanham muitas vezes assim, ó. O que acontece, né? Isso que a gente está falando aqui é muito importante, cara. É um assunto de uma relevância assim, ó. Porque o que acontece às vezes, né? Para esses estabelecimentos que muitas vezes têm a assinatura de um engenheiro, mas não executam o trabalho, assim como a gente já viu muito acontecer isso, né? Tenho certeza que as pessoas que estão aqui nos acompanhando já vivenciaram isso também, né? Vários técnicos, né? E para o dono de um estabelecimento, para aquele engenheiro que está assinando aquele PMOC, você comentou algo que é muito importante aí agora. O cara vai sair nos jornais e tal, é como se fosse um engenheiro... já pensou um engenheiro civil que assina uma obra de uma casa e a casa cai, né? Aquele cara ele pode ser até preso, né, se ele causar algum dano e tal. Então, assim, gostaria que tu desse um recado para esses caras, uma dica para quem assina e não executa. Tá, pessoal, muito cuidado se você é cliente final, se você é refrigerista, isso aqui é dica que vai levar para a tua vida. Eu vou dizer, Matheus, uma vez me falaram, porque não sei o quê, porque as pessoas não fazem certo, porque isso. E sabe o que acontece? Uma vez eu tinha uma equipe e eu fui no posto de gasolina. Quem é aluno meu já ouviu essa história. Eu fui no posto de gasolina abastecer e o frentista me perguntou assim, ó, quanto que você quer que coloque na nota? Como assim, quanto você quer que eu coloque na nota? Quanto que eu abasteci? 50. Ele falou, não, porque outra pessoa da tua empresa veio aqui, ele sempre pede R$ 20 a mais na nota. E aí eu falo assim, cara,
Porque uma pessoa está fazendo errado, eu tenho que fazer errado, porque sou eu, é a minha responsabilidade. Mas alguém fez errado. Mas ninguém está vendo. Ninguém está vendo, não, eu estou vendo. Então, o técnico e o engenheiro, ele é responsável por aquilo, tá? A tua imagem é importante. E se a gente se acostumar a esse mundo de, não dá nada, de eu não faço nada, empresas de climatização que está fazendo PMOC fictício, né? Fazendo falso PMOC, você pode ser preso por isso. Como aquele cara que está pedindo nota a mais no posto, Gabriel, mas é só vintão aqui, pô, bota mais aqui, porque quando eu vou pedir reembolso, depois sobra vintão para almoçar. Cara, isso é roubo, irmão, isso é roubo. Então, assim, o que a gente não pode se acostumar é fazer errado. Então, o engenheiro, o técnico, você que trabalha na climatização, se você não tiver tranquilidade de deitar a cabeça no teu travesseiro, irmão, tá errado. E muitas vezes o técnico, o engenheiro, a empresa que faz isso, e se você contrata uma empresa que não é idônea, tá? É a tua empresa que está vinculada com aquilo. Então, antes de você vincular o teu nome com qualquer coisa, pesquisa a idoneidade. E outra, se você é responsável técnico, assina o PMOC, e esse PMOC tem algum problema, uma pessoa é contaminada, se é só papel, quem vai para frente do juiz em caso de óbito, em caso de um processo, você vai junto lá, porque você é responsável técnico. Ou seja, tecnicamente, pelo aquele processo, você é responsável. Então, o lance não é só chegar lá e assinar, opa, beleza, deixa eu assinar, ganhar meus, sei lá, 2, 3 mil reais para assinar um PMOC aqui, ó, linha, valeu. Não, você vai ter que acompanhar, você vai ter que fazer visita esporádica. Vai lá, pega uma máquina, igual o Matheus, ele foi muito assertivo. Faz lá um checklist, pega ali no meio das ordens de serviço, vamos lá nessa máquina aqui, abre para mim aqui. Deixa eu ver como é que tá a limpeza desse equipamento. Mas então, não, vamos lá ver. Mas eu tenho que vai desmontar, eu quero ver. Eu sou responsável técnico, sou eu que tô aqui na frente de batalha. O primeiro tiro pega em mim. Então é muito importante, tá, Matheus? Essas duas consciências. Trabalhar sempre, sempre correto. Mas se eu trabalhar correto, meu orçamento vai ficar caro. Beleza, aí você não trabalha correto, não dá EPI para o teu funcionário, o que acontece? Teu funcionário sai da empresa e te processa. E a mesma coisa dentro das empresas. Se a gente não tiver cabeça no lugar para executar isso, cara, você vai ter grandes problemas. E é isso, Matheus. Gabriel, cara, que show, cara, que aula, que conteúdo, assim, eu gosto muito de assistir as tuas lives, que é sempre uma aula, é sempre um conteúdo de valor mesmo. Isso aqui, como tu falou, a gente não está ganhando nada para fazer isso aqui, a gente está adquirindo conhecimento, a gente está espalhando conhecimento, né? E como você bem comentou, o dinheiro, cara, muitas vezes as pessoas fazem coisas por dinheiro, né? O dinheiro, ele se perde, tu gasta, ele tem um preço, né? Agora, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, ele tem um valor, aquilo que tu guarda dentro de ti, aquilo que tu executa, quando tu tens uma conduta e tu não te troca por isso, tu não te vende por isso, tu tens um valor que isso aí não tem preço, não tem como trocar isso aí por dinheiro, né? Sim, aqui ó, o Will Refremix também mandou um salve aqui, em cima do que você falou, né? Alguns brasileiros têm o vício de tirar vantagem, né? Mesmo não precisando. Ele falou que tem muita gente que se suja por mixaria. Mundo da refrigeração. Você acha que está levando vantagem, mas está arrumando para a cabeça. Show de bola. Soares, daqui um pouco, pedrada, lançamento. Profis. Opa, Profis está chegando fazendo barulho, hein? Fase a fase, climatização, mandando aquele coraçãozinho. Tamo junto. Nunes, mandando joia. Mundo da refrigeração também. Galera em peso aqui, fase a fase. Buscar isso para o nosso Caiu a live aqui. Deixa eu ver, o Gabriel Pardo. Vou chamar de novo aqui. Pessoal, tivemos um probleminha técnico aí, o Gabriel acabou caindo. Provavelmente deve ter dado algum probleminha na internet dele. Que aula, que show, que conteúdo de primeira mesmo. Gabriel, o grande mestre da refrigeração, tem nos dado aí de presente aqui essa aula, né? Essa live. Pessoal, lembrando que essa live vai ficar salva. Quem não conseguiu assistir tudo, quem chegou no final, terminando aqui, a gente vai colocar lá no IGTV, a gente vai jogar no nosso canal do YouTube também. Quem não estiver acompanhando a gente, @EletroNunes Climatização, lá no YouTube, EletroNunes Climatização também. A gente está fazendo a semana da higienização, todos os dias a gente está trazendo um especialista falando sobre os cuidados a se terem com o ar-condicionado, sobre os produtos utilizados, sobre PMOC. Hoje, especialmente, a gente está falando sobre PMOC, a gente trouxe aqui o Gabriel Pardo, que é o mestre do PMOC, né? Que é o cara que
que hoje tem falado sobre isso no Brasil inteiro, tem divulgado esse conteúdo, né? Tá aí de volta, Gabriel. Opa, problemas técnicos aqui. Caiu. Não sei o que aconteceu, mas voltamos, né? Um Voltamos aqui. probleminha técnico. Isso acontece, normal. Show. Mas, cara, então acho que esse recado que ficou aqui do pessoal aí que está participando com a gente realmente foi importante, tá? É importante sim a gente ter essa cabeça em trabalhar correto sempre, tá? Sempre trabalhar correto. Não é ganhar vantagem em tudo. Eu sei que é muito importante, a gente quer ganhar dinheiro, a gente precisa ganhar dinheiro. A gente sabe que alguns profissionais não valorizam o nosso trabalho, mas realmente, cara, é importante a gente trabalhar correto. Cara, essa dica que tu deu ali do e-mail, eu vou fazer isso. A gente já está fazendo, a gente tem vários clientes onde a gente está fazendo e para mim esse foi um ponto-chave, assim, para os técnicos que estão nos acompanhando. Cara, faz uma lista de e-mail, manda e-mail para todos os seus clientes informando sobre o PMOC, informando sobre a necessidade de estar fazendo, né? Porque por mais que o teu cliente não feche, se algum dia ele for fiscalizado, ele vai lembrar de ti. Ele vai lembrar, pô, teve aquele cara que falava de PMOC lá. Então vamos chamar ele, vamos conversar, vamos ver como é que funciona isso. Isso já aconteceu comigo, tá? Show de bola, Matheus, que honra. Tem mais uma galera chegando aqui agora, né? Chegou o Nelson, tá com a gente também, tá? Gilmar, estou mandando para os melhores clientes que não querem fazer PMOC. Estou mandando para um dos meus melhores clientes que não querem fazer PMOC. É isso mesmo, tá? E essa live vai estar aqui, se você puder depois encaminhar para os seus clientes, é importante, tá? Que as pessoas saibam a responsabilidade que elas têm mediante aí ao plano de manutenção. Matheus, que honra, irmão, participar dessa primeira live contigo, né? O Matheus está chegando aí forte aí com a gente. Obrigado, Matheus, pela participação. Obrigado pela essa oportunidade de me apresentar aqui para a tua audiência. Se você não me conhece ainda, não me segue nas redes sociais, é Gabriel Pardo Mestre. Tem um link aí, é só clicar, pode seguir, que lá eu posto conteúdo de diverso, né? Mas focado principalmente na parte de PMOC, na parte de climatização e também algumas dicas aí de gestão e outras coisas. Matheus, muito obrigado, irmão, por essa oportunidade. Gabriel, eu te agradeço de coração, cara. Assim, o Gabriel, desde o primeiro dia que eu falei com ele, ele foi muito atencioso. Ele me ligou um dia, no dia do curso, lá ele me ligou, já era mais de meia-noite. A gente conversou, acho que quase uma hora, a gente ficou no telefone. E sempre me atendeu muito bem, me tratou muito bem. O Gabriel tem um grande coração, cara. Tu pode ter certeza, continua nessa caminhada que tu vai longe, cara. Tu tem muito a crescer ainda. Tu já é um cara grande, mas tu ainda tem muito a desbravar nesse Brasil. E, cara, sucesso mesmo. Muito, muito bom, cara. Muito bom falar contigo mesmo e te ter aqui hoje. Eu tenho certeza que foi uma aula, um conteúdo muito bom, cara. Tá, muito obrigado aí a todos que disponibilizaram o teu tempo. Eu gostaria de pedir duas coisas. Se essa live em algum momento, né, foi proveitosa para você, se você aprendeu alguma coisa, pode deixar um joinha aqui na live. Eu vou deixar meu joinha como forma de agradecimento aí para todos vocês. Pronto, mandei meu joinha aqui. Muito obrigado a todos mesmo. Matheus, parabéns pela iniciativa, por todo dia estar disponibilizando o tempo do teu dia para alimentar as pessoas com informação, com conteúdo. Parabéns mesmo, irmão. Respeito o teu trabalho. Estou vendo aí que você tem um grande potencial na nossa área e vamos para cima. E as pessoas aí, né, que se puderem tirar um print aqui da live, né, tira um print aí, deixa eu ver se eu consigo Vai lá. organizar aqui. Vamos lá, vamos sem... Bota um perfume aí. Não, vamos desse jeito mesmo. Se você puder tirar um print dessa live, pode me marcar, que eu vou te repostar, beleza? Então pode fazer a marcação. A galera em peso, todo mundo mandando joinha aí. Realmente, muito obrigado pela participação. E eu vou precisar Fala pra nós pra onde tu vai agora, cara. Eu vou para uma live agora com Air Shield, eu fui convidado para uma outra live, então vou só molhar o bico aqui, já entrar na outra live às 7 horas. Então, muito obrigado a todos aí. Eu tenho certeza que vai ser muito prazeroso. Matheus, contigo. Fecha Vou acompanhar vocês lá. Air Shield, né? Air Shield, isso aí. Vou acompanhar vocês lá. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que fez parte aí, que participou da nossa live. Muito obrigado mesmo. Continue acompanhando o nosso trabalho aí, o do Gabriel também, grande mestre do PMOC. Nosso Instagram aí, pode seguir a gente, acompanhar. A gente está sempre postando conteúdo também de qualidade. A gente está trabalhando para trazer informação para o povo, né? Então, muito obrigado mesmo, de coração. Estamos à disposição. Qualquer dúvida, é só chamar a gente aí que a gente vai conversar. Grande abraço, Gabriel. Tamo junto. Tchau. Tchau.